Então vamos para a aula 02, pessoal. Você que chegou até aqui é porque provavelmente já assistiu a aula 01. Eu espero que vocês tenham gostado. E nessa aula, ainda se tratando da parte teórica do raciocínio lógico, nós vamos ver a diferença entre a verdade e a validade de um argumento ou de uma proposição. É um assunto importante para a sua compreensão, porque confunde muito essa questão do argumento ser válido, ser verdade, ser falsidade, ser invalidade. Então isso fica muito solto e aqui, com esse assunto, nós vamos conseguir direcionar melhor esse entendimento. Então hoje veremos a diferença entre a verdade e a validade de uma proposição e de um argumento. Aqui temos que a verdade, assim como seu oposto, que é a falsidade, é uma característica das proposições, as isoladas, que nós já vimos no assunto anterior, na aula 01. E que a validade, assim como seu oposto, que é a invalidade, é uma característica dos argumentos. Assim, podemos confirmar que a verdade está para as proposições e a validade está para os argumentos. Então, para fixar melhor, fizemos esse quadro aqui. Uma proposição isolada, temos que ela pode ser verdadeira ou falsa, e um argumento, que é um conjunto das proposições, como já vimos na aula 01, ele vai poder ser válido ou inválido. Observe aqui esse exemplo 01, pessoal. De um argumento. Todo pessoense é paraibano. João é pessoense. Logo, João é paraibano. Então, pelo que já vimos, você já saberia responder se esse argumento é válido, é inválido, verdadeiro ou falso? Bem, vimos que quando se tratar de um argumento, ele vai poder ser apenas válido ou inválido. E que nos referimos a verdade ou falsidade quando se tratar de proposições isoladas. Então, esse argumento ele é válido, pessoal. Agora, por que ele é válido? Vamos acompanhar cada premissa. Ao analisar a primeira premissa, vemos que todo pessoense é paraibano. Ele informa na primeira premissa que isso aqui é uma verdade. Então, eu encaro que na primeira premissa nós temos uma verdade, certo? E na segunda premissa, ele também fala uma outra verdade, que João é pessoense. Então, sabendo-se dessas duas verdades porque estamos lendo a proposição isolada, ok? Então, vamos agora validar o argumento com a conclusão. Logo, João é paraibano. Ele concluiu que a partir das duas premissas sendo verdadeiras, que o João é paraibano. Ok, então isso aqui é válido. E nesse exemplo 02 aqui, todo recifense é paraibano. João é recifense, logo João é paraibano. Você vai olhar essa primeira premissa aqui e vai ver que é um absurdo. Como pode a pessoa nascer na capital de Pernambuco e ser paraibano ao mesmo tempo? É impossível, não é? Mas nessa lógica que estudamos, que é a lógica formal, nós temos que encarar que essa premissa, que essa proposição, ela é verdadeira, apesar de parecer um absurdo. Seria falsa se fôssemos estudar a lógica da matéria, que no caso é a lógica material, que é o que estamos mais acostumados no nosso dia a dia. Na nossa lógica que estudamos aqui para concurso, é a lógica formal. Então nessa aqui nós encaramos que essa premissa ela é verdadeira. Então, todo recifense é paraibano. Eu digo que é verdade que todo recifense é paraibano. Então, eu na segunda premissa observo que João é recifense. Também vou encarar isso aqui como sendo uma verdade. E logo, João vai ser paraibano. Sim, vai ser paraibano, verdade. Então, esse vai ser um argumento válido. Para ficar mais clara essa diferença, observe essa proposição aqui comigo. Todo recifense é paraibano. Isso aqui é apenas uma proposição. Então,
eu vou falar, eu vou informar e eu vou afirmar que ela é uma verdade ou que ela é uma validade. Ou simplesmente eu vou também falar que ela é inválida ou que ela é falsa. Então, todo recifense é paraibano é falso, pessoal. Porque trata-se de uma proposição isolada. Na proposição isolada, você consegue analisar a lógica material. Vamos ao exemplo número 4. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Aqui temos que a primeira premissa ela vai ser verdadeira. A segunda premissa também vai ser verdadeira. E a sua conclusão também vai ser verdade. Então esse argumento vai ser válido. Agora observem bem esse exemplo 05. Todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é homem. E aí você já consegue definir aqui se esse argumento vai ser válido ou inválido? Acredito que para falar se vai ser verdadeiro ou falso, vocês já saibam, né? Distinguir. Então, a dúvida aqui vai ser se é válido ou inválido. E aí você já sabe dizer? Se você achou muito parecido com o exemplo anterior e você respondeu que é válido, então você acabou errando. Ele é muito parecido com o exemplo anterior, mas tem uma diferença. Observa bem aqui, ó. Todo homem é mortal. Ele fala que Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é homem. Observa que quando ele fala que Sócrates é mortal, ele não especifica se o Sócrates é um homem. Ele poderia estar se referindo que Sócrates é o cachorrinho de estimação dele, por exemplo. E aí ele fala na conclusão, logo Sócrates é homem? Eu não consigo concluir com certeza absoluta, com certeza categórica, que o Sócrates é o homem, é o ser humano. Poderia ser o cachorrinho dele. Então é por isso que esse argumento torna-se inválido. Aqui fica claro e dá para perceber que o argumento vai ser válido quando, olhando pela lógica formal, as premissas são verdadeiras, são consideradas, no caso, verdadeiras, e elas têm que se relacionar adequadamente à conclusão, para que dê validade à conclusão. Como já foi dito lá na primeira aula, as premissas elas existem para defender a conclusão. Vamos às questões de provas que vai ficar mais fácil da gente compreender. Vamos lá. Essa questão aqui caiu no ano de 2004, já faz um bom tempo. A banca CESP, temida CESP, e foi para agente federal da Polícia Federal. Vamos lá. Uma noção básica da lógica é a de que um argumento ele é composto de um conjunto de sentenças denominadas premissas e de uma sentença denominada conclusão. Bom, isso aqui é o que nós já vimos na aula 1. Né? Um argumento ele tem que ter pelo menos uma premissa e no final uma conclusão. Então, com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. E aqui vem a pergunta. Toda premissa de um argumento válido é verdadeira? Calma aí, pessoal. Vamos entender com bem calma agora. Ele fala assim, que toda premissa de um argumento que o resultado vai ser válido tem que ser verdadeira. Não necessariamente, pessoal. A gente considera que tem que ser verdadeira, mas não necessariamente vai ser verdadeira. Lembra do exemplo que todo pessoense é pernambucano? Ali não é uma verdade, a gente sabe que é falso. A pessoa que nasceu na capital de uma pessoa não vai ser pernambucano, vai ser paraibano. Mas a gente considera que ela é verdadeira para poder ela dar base e defender a conclusão. Mas ela vai ser falsa se for comparar isoladamente. Então, para essa questão aqui, a alternativa vai ser errada. Próxima, vamos lá. Caiu no ano de 2019. A banca foi a Coppev, que é da Universidade Federal de Alagoas, e foi o órgão da Prefeitura do Porto Calvo. E o cargo técnico de enfermagem. Vamos lá. Dados os argumentos. Item 1. Todos os alagoanos são hospitaleiros. Primeira premissa. Vamos anotar aqui. Primeira premissa. Geraldo é hospitaleiro. Ele fala que Geraldo é hospitaleiro. Ok. Segunda premissa.
E ele fala aqui na conclusão, aqui é a conclusão, que Geraldo é alagoano. Aqui a gente já pode perceber que eu não sei de onde Geraldo é. Ele está falando que Geraldo é alagoano na conclusão. Se ele falasse que o Geraldo é alagoano nas premissas, e ele no final de repente falasse que Geraldo é hospitaleiro, alguma coisa nesse sentido, ok, mas ele não está me dando informação, ele só está concluindo que Geraldo é alagoano sem me dar muita opção. Ele só me diz que Geraldo é hospitaleiro. Eu não consigo confirmar que Geraldo é alagoano apenas com essa informação, que Geraldo é hospitaleiro. Então essa conclusão ela não vai ser válida categoricamente. Eu ficaria na dúvida, não é 100% de certeza. Então essa primeira aqui já vai estar inválida. Vamos para a próxima. Todos os alagoanos são hospitaleiros. Ele repetiu a mesma premissa da anterior. E agora ele fala, Geraldo é alagoano. Agora ficou fácil pra gente. E na conclusão, Geraldo é hospitaleiro. Perfeito. Essa aqui vai ser um argumento válido. E no item 3 temos: todos os maceienses são alagoanos. Existem alagoanos estudiosos. E a conclusão: existem maceienses estudiosos. Olha só, essa daqui a gente tem que ver com bastante cuidado. Porque aqui ele fala que todos os maceienses, quem nasceu em Maceió, ele fala que é alagoano. Ok, vou fazer até um desenho aqui para facilitar. Vamos lá. Vamos fazer um círculo, que aqui representa os maceióenses. E vou fazer um círculo menor, que representa os alagoanos. E ele fala na outra premissa: existem alagoanos estudiosos, certo? Então, aqui dentro de alagoanos, eu estou dizendo que tem uma parcela que são estudiosos, certo? Estudiosos. E ele fala na conclusão que existem maceióenses estudiosos. Eu não consigo afirmar dessa maneira que está aqui esse argumento, com todas as certezas que existem maceióenses estudiosos. De repente, todos os que estudam estão concentrados apenas nos que são alagoanos, dentro dos alagoanos. É assim que está me mostrando esse argumento. Eu não tenho mais informações para saber que existem estudiosos aqui no resto de Maceió. Correto? Então, eu não consigo afirmar categoricamente que esse argumento ele é válido. Então, portanto, ele vai ser inválido. Então, nossa resposta correta vai ser letra B. Próxima questão, ano 2018, banca IBFC. O órgão foi a CEPLAG, de Sergipe, e a prova foi especialista em políticas públicas e gestão governamental. Vamos lá. Analise as 3 afirmativas abaixo sobre lógica e estrutura argumentativa, que é o que estamos estudando. Item 1. Uma estrutura argumentativa é construída com uma... Vamos até grifar aqui, com uma ou mais premissas e uma conclusão. Perfeito. Essa aqui está mais do que correta. Inclusive vimos isso na aula anterior, na aula 01. Vou apagar aqui para a gente ir para a próxima. Item 2. Caso uma premissa seja falsa, em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseie nela será sempre inválida. Então aqui nós vimos que não necessariamente, né, pessoal? Nós podemos ter uma premissa sendo falsa, isoladamente, mas que sustenta uma conclusão válida. Então, aqui está errada. Item 2 é errado. Vamos para o item 3. Uma estrutura argumentativa necessita ao menos de 2 premissas para que possa ser considerada válida. Nós já vimos que não, inclusive o item 1, ele anula esse item 3, né? Pode ter apenas uma premissa para ser considerado válido. Então aqui está errado também. Então a resposta correta é a letra A. Mais uma questão. Vamos lá. Ano 2019. Banca Vunesp, órgão Prefeitura de Guarulhos. Prova para inspetor fiscal de rendas. Vamos lá. Considere os argumentos a seguir. Item 1.
o dobro de um número é um número par. Isso aqui é uma premissa. Premissa 1. O dobro de 1,5 é 3. Premissa 2. Logo, o número 3 é um número par. Aqui nós temos a conclusão. Ora, se ele fala que o dobro de um número é um número par, ele fala que o resultado do dobro de um número é um número par. Eu considero que isso aqui é verdadeiro. O dobro de 2,5 é 3. Certo? Isso aqui é verdadeiro também. Na primeira premissa, se for analisar isoladamente, nem vai ser verdadeiro, né? Porque pode ser um número com vírgula, alguma coisa assim, que é exatamente o exemplo da premissa 2, e não é um número par, mas nós consideramos que ela é verdadeira. Então, a premissa número 2 considera que é verdadeiro também. Logo, a conclusão que o número 3 é um número par vai ser válido. Então, isso aqui está correto. É válido. Apesar que não é uma verdade. Isso aqui é falso, porém é válido. Olha que bacana essa questão aqui. Vamos lá. Item 2. Todos os atletas são fortes. Ok. Juca é forte. Da onde ele tirou o Juca? Do nada ele saiu com o Juca. Logo, o Juca é atleta. Não consigo afirmar para você se Juca é atleta. Juca pode ser qualquer outra coisa menos atleta. Então eu não consigo afirmar esse argumento é inválido. Os cachorros têm 4 patas. As vacas têm 4 patas. Ok. Logo, as vacas são cachorros. Eu posso afirmar que as vacas são cachorros apenas com essas informações? Os cachorros têm 4 patas. As vacas têm 4 patas também. Logo, as vacas vão ser cachorros? Não, ele não me fala aqui que todo animal de 4 patas vai ser cachorro. Ele não me fala isso. Então, isso aqui é inválido também. Então, nós só temos aqui a alternativa válido, inválido. Vai ser a letra C, né? Letra C. Mais uma questão. Caiu em 2010. Banco MS Concursos. Foi para o órgão DOCAS do Rio de Janeiro. Prova de guarda portuário. Legal. Nessa aqui ele já nos adiantou aqui falando aqui das premissas e da conclusão. Então ele fala aqui que premissa 1. Toda água do mar é salgada. Legal. Isso aqui é uma verdade, né? Se for olhar isoladamente. Acho que não existe água do mar doce, né? Premissa 2. Tudo que é salgado é vermelho. Bom, se for olhar isoladamente, não é verdade, né? É falsa a proposição. Mas a gente considera que isso aqui é verdadeiro. Porque está dentro do argumento. E a conclusão é, logo, toda a água do mar é vermelha. Olha, vamos analisar aqui. Se fizermos um desenho para facilitar, podemos representar esse argumento com o desenho dos conjuntos. Vamos colocar que aqui é o mar. E ele fala que toda a água do mar é salgada. Vamos colocar que eles estão dentro aqui do grupo do salgado. E na premissa 2 ele fala que tudo que é salgado é vermelho. Então vamos pôr tudo que é salgado no círculo dos vermelhos. Então aqui nós temos que a conclusão é que logo toda a água do mar é vermelha. Ela vai estar dentro do conjunto dos vermelhos. Então o que é que a gente pode concluir aqui? Que tudo que é salgado é vermelho, se eu for analisar isoladamente, isso aqui vai ser falso. Certo? E logo toda a água do mar é vermelha. A gente sabe que isoladamente isso aqui vai ser falso também. Porém, esse argumento aqui, ele acaba sendo válido. Correto? Porque aqui nós provamos que ele é válido com o desenho dos conjuntos. Apesar dele usar uma premissa 1 verdadeira, a premissa 2 falsa e a conclusão acaba sendo falsa, se olharmos isoladamente para cada uma delas. E a pergunta da questão é exatamente para isso. Chamando o argumento de A
e as premissas de P1 e P2 e a conclusão de C, é correto afirmar que nós sabemos que o argumento é válido, correto? Então já eliminamos a letra C e a D, né? Já elimina. E teremos apenas aqui a letra A e B. A é válido, P1 é verdadeiro e P2 e C, que é a conclusão, é falsa. Então vai ser a letra A. É a nossa alternativa correta. Essa, se você for ver, é uma questão muito boa. Ela resume todo o assunto da aula 2. Numa questão só, ele envolveu isoladamente a análise das proposições em verdadeira ou falsa e fez a análise do argumento completo, em válido ou inválido. Perfeita essa questão. Pronto, pessoal, fechou, concluímos mais uma aula. Próxima aula veremos sobre proposição simples e composta. Vamos entender a diferença de cada uma delas. Você saberia dizer se essa proposição aqui ela é simples ou composta? É o que nós vamos ver na próxima aula. Então, pessoal, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal. Você pode ver que as aulas estão sendo bem completas, abordando todo o assunto desde o início. E se você está curtindo, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E tamo junto, até a próxima aula.